Hello! Bom, vamos então dar continuidade aqui à nossa Unit 8, Present Perfect 2, I have done. Ok? Então, seguindo da aula anterior, aqui é a sequência para a gente finalizar essa parte de Present Perfect. Ok? Vamos lá, ó, vamos ver esse diálogo aqui. Uma conversa entre o Dave e a Jane. Depois a gente analisa aqui a timeline. Presta atenção. Sempre que eu disser aqui frases em inglês, eu quero que você repita. Mesmo que seja necessário você pausar o vídeo. E aí você repita para praticar ao máximo e prestando sempre atenção à pronúncia. Falar corretamente. Tá? O mais próximo possível, igual a mim. Ok? Vamos lá, ó. Have you traveled a lot, Jane? Yes, I've been to lots of places. Really? Have you ever been to China? Yes, I've been to China twice. What about India? No, I haven't been to India. Então, quando ele diz aqui, have you ever traveled a lot, Jane? Have you traveled a lot, Jane? Você viajou bastante, Jane? Por que que usamos aqui o have, né? Ó, a estrutura do perfect aqui, ó, o have, que tem que ter no perfect, com um verbo na terceira forma, né? Terceira coluna, cuja nós chamamos de particípio. Aqui é para dizer o seguinte, desde o momento em que ela nasceu até o momento da fala, o momento que ele está perguntando, se nesse período ela viajou bastante. Tá? E ela responde da mesma forma que com também, ó, o have been, só que aqui o have está contraído. Yes, I've been to lots of places, ou seja, sim, eu já estive em vários lugares. Por que também ela responde com have been? Porque estive desde o dia que eu nasci até o momento que eu estou falando. Esse gap, esse espaço de tempo é considerado no perfect, né? Desde o momento do nascimento dela até o presente momento, ela já esteve em vários lugares. Okay? E ele diz, really? Have you ever been to China? Sério? Você já esteve na China? De novo, já esteve nesse sentido. Yes, I've been to China twice. Sim, já estive, né? Ou estive na China 2 vezes. What about India? E a Índia, né? E na Índia? No, I haven't been to India. Não, não estive na Índia. Nunca fui para a Índia, ok? Então aqui veja, essa timeline que nós temos aqui, ela está nos dizendo o seguinte, a Jane's life, que é um período até a vida da Jane, que é um período até agora, que vem lá do past até o agora. É o que eu já disse várias vezes aqui. Esse é o período de tempo considerado no perfect. Um passado que vem até o presente momento. Né? Momento esse que, né, cujo nós estamos falando. Né? Então veja bem aqui, ó. When we talk about a period of time that continues from the past until now, we use the present perfect. De novo, repetindo, ó, quando nós falamos sobre um período de tempo que continua desde o passado até agora, até o presente momento, usamos o present perfect. Isso não existe no português, tá? Já falei, repito, esse é um tempo verbal que nós não temos no português. Por isso é diferente de tudo que você já viu na língua portuguesa. Então veja, aqui nós temos have been, o have com vários verbos, have traveled, e pode ser verbo com qualquer outro verbo na terceira forma. Here, Dave and Jane are talking about the places Jane has visited in her life, which is a period that continues until now. Então, aqui o Dave e a Jane estão conversando sobre lugares que a Jane visitou durante a vida dela, que é um período de tempo que continua até agora. A Jane não morreu ainda. Ok? Então, qual é o período? Desde o dia que ela nasceu até o presente momento, ela pode ter viajado. É esse o período considerado aqui nesse contexto de viagem, tá? Se eu falo de um carro que bateu, né, um acidente de carro, aí o período de tempo considerado é desde o acidente que ocorreu até o presente momento que a gente está falando, ok? Olha aqui, ó. Have you ever eaten caviar in your life? Né? De novo, vai repetindo as frases aí, né, se precisar pausa. Você já comeu caviar? Aqui, ó, durante sua vida, né? In your life. Por quê? É uma experiência. Você pode ter comido quando era criança ou comido agora, recentemente, mas é uma experiência que
uma vez na sua vida já conta, ok? We've never had a car. Nós nunca tivemos um carro. Veja, de novo, considerando um período de tempo. Não tivemos um carro até o presente momento. Se eu comprar agora, isso vai mudar, ok? Ok? Então veja bem aqui, ó. Have you read Hamlet? Você já leu Hamlet? No, I haven't read any of Shakespeare's plays. Não, eu não li nenhuma das obras de Shakespeare. Lembrando que plays também pode ser considerado como peças de teatro, né? Então aqui a gente vai traduzir como obras, porque as peças de teatro eram obras de Shakespeare também. Fica melhor a tradução como obras aqui, tá? Então verifique que aqui, ó, perceba que eu falei read e não read. Read é a primeira forma. A segunda e a terceira a gente fala read. Teacher, escreve do mesmo jeito? Sim, escreve do mesmo jeito, ok? Então, muito bem. Vamos seguir aqui então, ó. Susan really loves that film. She's seen it 8 times. A Susan realmente ama esse filme. Ela o viu 8 vezes. Tá? Como assim? Por que, teacher? Aqui, lembrando que aqui she has, tá? Contração de she has, que é na verdade o verbo have, né? Só que para recheat a gente usa has. Então aqui a gente contrai dessa forma. Teacher, como é que eu sei que isso aqui não é to be? Você vê aqui o verbo na terceira forma na frente, você sabe que isso aqui é has seen. Não existe is seen dessa forma aqui, tá? She has seen it 8 times. Ela viu 8 vezes. Viu quando? Desde que nasceu até hoje. 8 vezes ela assistiu esse filme, ok? Veja, aqui, what a boring film. Aqui, esse what aqui é usado no sentido assim, que filme chato. It's the most boring film I've ever seen. Esse é o filme mais chato que eu já vi, ok? Agora, vamos seguir aqui, ó. Vamos para been, aqui, tá vendo? Been to visited. Aqui é o seguinte, o been é usado no sentido de visitou. I've never been to China. Have you been there? Eu nunca estive na China. Você já esteve lá? E aqui é um erro bem comum para brasileiro cometer, tá? Porque existe uma diferença importante entre go e been. Go é ir, been é estar, né? Been é... Teacher, o que é o been? É a terceira forma do verbo to be. E o que você lembra que a professora sempre falou lá? To be é o quê? O que significa to be? Ser ou estar. Aqui no caso é estar. Você, ó, eu nunca estive na China. Você já esteve lá? Olha bem aqui a diferença. O estive, eu fui e eu voltei. Eu estive lá, mas eu já estou de volta. Por isso, essa é a diferença no inglês. Quando eu digo gone, que é a terceira forma do verbo go, eu fui. Mas não tem como eu falar eu fui se eu já voltei e estou falando aqui com você. Então, o gone a gente usa para falar assim, ah, o fulano foi para a Espanha, mas ele ainda está lá. Ele está lá morando ou ele está trabalhando, pode ser que volte no futuro, mas ele ainda está lá. Aí a gente fala have gone. É o foi, mas que não voltou ainda. Quando eu falo been, por exemplo, I've been to Spain. Eu fui para a Espanha, mas esse posso traduzir como fui? Pode, mas tenha em mente que o significado real é eu estive na Espanha. Por que eu estive? Porque eu já voltei. Ok? Então não confunda gone com been. A diferença é gritante, tá? Tudo bem, vamos descer aqui, ó. In the following examples, the speakers are talking about a period that continues until now. Nos exemplos seguintes, as pessoas que falam estão conversando sobre um período de tempo que continua até agora. Ou seja, vai envolver o perfect. Olha os períodos aqui, eu quero que você repita comigo. Recently, in the last few days, so far, since breakfast. Recently não é recently, não existe recently. Recently, recentemente. In the last few days, nos últimos dias.
também pode ser considerado recentemente, claro, né? So far, até agora, até o presente momento. E since breakfast, desde o café da manhã, etc. Né? Pode existir vários outros aqui. Olha aqui. Have you heard from Brian recently? Você ouviu falar do Brian recentemente? Por que have, né? Por que heard aqui? Have you heard? Porque eu estou perguntando se recentemente você ouviu falar do Brian, ou seja, de algum tempo atrás que você possa ter ouvido falar dele. Até o presente momento, você ouviu falar alguma coisa dele? Quero saber notícias. Faz tempo que eu não vejo, faz tempo que eu não recebo uma mensagem dele, etc. Pode ser qualquer motivo, ok? Para baixo. I've met a lot of people in the last few days. I've met a lot of people in the last few days. Eu conheci muitas pessoas nos últimos dias. E por que eu digo I've met? Por que tem que ter o have, teacher? Não posso falar só I met? Eu conheci? Não. Eu conheci é uma coisa que já é passado. Nesse caso aqui, eu estou comentando com você um fato novo, um fato recente. Quando é algo novo, recente, a gente usa present perfect. Ok? Everything is going well. We haven't had any problems so far. Tudo está correndo bem, tudo está indo bem. Nós não tivemos nenhum problema até agora. Então, não tivemos. Por que até agora? Porque esse período de tempo ainda não acabou, né? Até agora ainda posso continuar, aliás, posso não, né? As coisas podem continuar indo bem ainda, né? Se Deus quiser, ok? Aqui, ó, eu conheci muitas pessoas nos últimos dias. Posso conhecer mais pessoas ainda no decorrer dos dias, nos próximos dias, até o fim da semana, talvez, ok? Ó, essa próxima aqui, I'm hungry, eu estou com fome. I haven't eaten anything since breakfast. Eu não comi nada desde o café da manhã. Então veja, aqui ó, é o início do meu tempo. O café da manhã é onde a minha frase engloba, desde o café da manhã. E quando eu uso o haven't, eu estou dizendo o quê? Até agora, né? Até esse presente momento, eu ainda não comi nada. Estou só com o café da manhã até agora. Ok? Se eu falo aqui no passado normal, I ate, eu comi. Ok? Ou eu não comi, né? Se eu quiser negar. Eu não comi, mas é um fato que já passou. Já é um passado que já se foi. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui então essa última. Ó. It's good to see you again. We haven't seen each other for a long time. É bom te ver de novo. Nós não nos vemos há um longo tempo, há um longo período de tempo. Nós não nos vemos há um tempão ou há um tempinho. Ok? For a long time. Então, que bom, né? Te ver. É bom te ver de novo. Nós não nos vemos há um tempo. Olha aqui, ó. Recently, in the last few days, since breakfast. Tudo aqui, ó, começa em algum ponto no passado e vem até agora, ó, recentemente. Nós estamos falando que vem de um tempo até agora. In the last few days, últimos dias, de um tempo no passado até agora também. E since breakfast, desde o café da manhã até o presente momento também. Então a gente tem que ter isso em mente. Isso aqui engloba present perfect, tá? Bom, vamos seguir. Se tiver dúvida, anote aí para trazer aqui para nossa aula ao vivo, tudo bem? Ó, bloco B aqui traz para nós o seguinte. We use the present perfect with today, this evening, this year, etc. When the periods are not finished at the time of speaking. Então, a gente usa o present perfect com essas palavrinhas aqui também, ó. Today, hoje, this evening, essa noite, this year, esse ano. Quando esses períodos de tempo não acabaram, não terminaram no momento que a gente está falando ainda. Entende? Então, olha só. Olha o exemplo aqui para você entender. I've drunk 4 cups of coffee today. Eu bebi 4 xícaras de café hoje. Olha só, eu estou dizendo para você, por que, teacher, que eu tenho que usar o have aqui, que é perfect, e colocar o drink, né, na terceira forma dele, que é drunk? Porque eu estou dizendo que eu bebi 4 xícaras de café hoje. Mas esse hoje já acabou? Não. A gente está fazendo aula aqui nesse momento e o dia de hoje ainda não acabou. Ou seja, eu posso tomar a minha 5ª xícara de café? Posso. Posso tomar a 6ª, 7ª? Posso. Então, isso aqui engloba qual é o período que isso aqui engloba?
desde o momento que eu tomei minha primeira xícara, ou desde o momento que eu acordei, pode ser, até agora. Porque eu tomei 4 xícaras hoje, então o meu período de tempo aqui eu estou englobando desde o início do dia de hoje até o presente momento do dia de hoje. Não confunda aqui, tá? Cups não é copos, cups é xícaras, ok? Não confunda isso. Xícaras de café, tá? Por isso que é I've drunk. Eu não vou dizer que I drank. Ah, teacher, drink em inglês ele vira drank no passado. Vira mesmo, com A, né? Troca o I pelo A. Drink, drank. Mas a terceira forma é o drunk. E aqui eu estou dizendo o quê? Que o dia ainda está correndo. Por isso eu posso tomar mais xícaras de café ou não. Mas até o presente momento eu tomei 4 cups, ok? Agora aqui, ó. Have you had a holiday this year? Você tirou férias esse ano? Ou você já tirou, né? Pode ser o yet aqui no sentido de já. Você já saiu de férias esse ano? Veja, had a holiday. Por que de novo, teacher, aqui, o have? E aqui o verbo have também, né? Só que daí agora no particípio. Aqui ele é o auxiliar da pergunta, não tem nada a ver com ter. Isso aqui é indicativo de present perfect. E esse aqui é o verbo have na terceira forma dele, tá? Que no sentido que o had aqui é tirar férias, né? Sair de férias, fruir as férias. E por que eu estou usando o present perfect aqui? Porque this year, esse ano, ainda não acabou. Da mesma forma que o dia aqui não acabou, o ano também não acabou. A gente está fazendo aula aqui agora, você está me vendo e o ano não acabou. Então eu estou dizendo, durante o período desse ano que começou até agora, você tirou férias? Ah, já tirei. Ah, programei para daqui não sei quanto tempo. Ainda não saí de férias não. Enfim, o ano não acabou. Terceira, I haven't seen Tom this morning, have you? Então, eu não vi o Tom essa manhã. Você ouviu? Essa manhã. Eu estou dizendo o quê? Amanhã desse dia, né? Essa manhã, provavelmente essa pergunta está sendo no período da manhã ainda. Ou seja, ainda não é meio-dia. Desde o momento que eu cheguei na empresa, ou que, né? Até que eu acordei. Porque eu estou falando, this morning tem que ser hoje, né, gente? Então, veja aqui, ó. Eu não vi o Tom essa manhã. Have you? Ou seja, você viu? Então, por isso que é present perfect. O último aqui, Rob hasn't studied very hard this term. O Rob não estudou muito. E this term aqui é esse período. Esse term aqui a gente usa no sentido de período. O período é o quê? Depende da instituição de ensino. Pode ser semestre, pode ser bimestre, pode ser ano mesmo. Então, depende muito do lugar. A gente vai considerar semestre aqui para facilitar, por convenção simples mesmo. Então, o Rob não estudou muito esse semestre. E lembrando que Rob, né, Rob é um diminutivo de Robert, que é Roberto em inglês. Tudo bem? Então, por que eu estou dizendo aqui de novo, teacher, no perfect? Porque esse período não acabou ainda. A gente está falando assim, ó, esse semestre está difícil. Quando a gente fala isso, está correndo o semestre, concorda? Então aqui, mesma coisa. Ah, o Rob não estudou muito esse semestre, não. Esse semestre ainda está correndo. Pode estar até no finalzinho. As notas estão para sair. Mas eu estou dizendo que, quando eu falo com hasn't studied, igual é o caso aqui, o semestre não acabou ainda, tá bom? Agora aqui, see. We say, it's the first time something has happened, for example. Então aqui, é a primeira coisa que algo aconteceu. E aqui é interessante, tá? Quando é um fato novo, a gente usa present perfect. Tá? Isso é convenção. Tá? Então, por isso que está dizendo isso aqui. Quando é algo que aconteceu, que a primeira vez, ou seja, é um fato novo, a gente usa present perfect. Então, você vai ver muito present perfect, por exemplo, em notícia, no jornal. Porque as coisas que passam, né, nesses tipos de programas são coisas novas. Ninguém vai ficar te informando de coisa velha. Então é um bom exemplo para você encontrar perfect, tá? Um exemplo aqui. Don is having a driving lesson. It's his first one. Aqui tem até a imagem. Look at the picture. This is the first time I've driven a car. Então, aqui ó, Don está tendo aulas de direção.
Essa é a primeira dele. It's the first time he has driven a car. É a primeira vez que ele dirige um carro. E por que o present perfect? Porque desde que ele nasceu, essa é a primeira vez. Desde que nasceu até agora, que eu tô falando, é a primeira vez que ele dirige. Ok? He has never driven a car before. Ele nunca dirigiu um carro antes. Tá? Qual é o gap aqui? Qual é o período? Desde que ele nasceu até hoje, ele nunca dirigiu. Está fazendo a primeira aula agora. Tá bom? Aqui o penúltimo exemplo, ó. Sarah has lost her passport again. This is the second time this has happened. A Sarah perdeu o passaporte dela. Essa é a segunda vez que isso acontece. Por que eu estou dizendo com perfect? Porque é um fato novo. Apesar de ser a segunda vez, mas é um fato que ela perdeu recentemente esse passaporte. E outra, quando eu falo com o present perfect aqui, eu dou já o entendimento sem falar nada. Eu já dou entendimento para o meu ouvinte de que esse passaporte ainda não foi encontrado. Ela perdeu e ele ainda continua perdido. Tá? Porque se for um fato, lembra, é um fato lá de trás que influencia até no presente. Isso que é present perfect. Tá? Então assim, se é um fato lá de trás que influencia no presente, ela perdeu o passaporte. Como é que ele está influenciando no presente? Ele ainda continua perdido. Se fosse um passaporte que havia sido perdido e já tivesse sido encontrado, a gente não falaria mais no perfect. A gente falaria no passado simples. She lost her passport. Ela perdeu o passaporte dela. Só que quando eu falo no passado simples, a gente já subentende que ela já encontrou. Tá? O perfect não, ele precisa dessa influência no presente. Isso é um requisito, tá? E o último aqui, Bill is phoning his girlfriend again. That's the third time he's phoned her this evening. Então, o Bill tá ligando, tá telefonando para a namorada dele de novo. Essa é a terceira vez que ele telefona para ela essa noite, que ele liga para ela essa noite, tá? Porque essa noite ainda não acabou, tá? Ele pode ligar uma quarta vez, uma quinta, pode não ligar mais também. O fato é que até o presente momento nós presenciamos esses fatos aqui. Esse é o present perfect, tá bom? Então, para você praticar, você vai agora ficar com esses exercícios aqui. Você vai fazer essas atividades, ó. A1, A2, A3 e A4. Caso tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, né? Pode me mandar mensagem, tá? Eu respondo lá o que você precisa saber no sentido de orientação do exercício, tudo bem? Era isso, essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida durante a aula ou durante os exercícios, você anote, traga para a nossa aula ao vivo, que a gente precisa sanar tudo isso. Eu vou sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Thank you for today. Teacher Cartolari here. Get your English improved. Bye bye!